Soberano, nós te agradecemos, meu Deus, mais um dia estar na tua presença, neste local, na reunião, para glorificar e exaltar o teu santo nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aqui estão os teus filhos, meu Deus, nessa tarde, cada um com o intuito de ver, de adorar, de aprender a estar sempre adorando cada vez mais e aprendendo essa graça maravilhosa. Muito obrigado nessa tarde pela tua filha que abre esse espaço, né, para o Evangelho da Graça, a tua filha Alvina. Muito obrigado por tudo. Nós somos gratos a ti nessa tarde. Amém e amém. Amém, querido? Graça e paz os irmãos aqui. Graça e paz aí os irmãos aí do canal, os inscritos aí do canal. Para nós é um motivo de alegria. Hoje, domingo, né? Passamos aqui de 5 da tarde. Estamos aqui alegres, satisfeitos, contentes, porque o Espírito Santo reina em cada um, né, que está presente nessa tarde e na vida dos inscritos aí que crê nessa graça, que crê na ressurreição, que crê nos benefícios. Isso para nós é muito glorioso, né? Entender, né, que nós já somos, né, salvos pela graça no entendimento. Então, nessa tarde é motivo de alegria. E hoje tem um ensino especial, um ensino, né, pesado, né? As pessoas que às vezes vai abrir o canal aí, vai abrir o vídeo pelo canal aí do Antônio Oliveira, 080, né? Vai perceber que é versículos pesadíssimos, mas que for tudo cumprido. Mas a gente tem que estar passando para os irmãos compreender, entender e cada vez mais entrar nesse conhecimento, né? Que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? E o tema da mensagem é essa: o grande terrível dia do Senhor. Esse é o tema da mensagem. Isso está escrito na Bíblia? Sim, está escrito na Bíblia. Como diz a volta de Jesus, o Senhor vem, né? A vinda do Senhor, o Senhor está perto. É tudo baseado nesse texto. O grande, terrível dia do Senhor. E nós vamos começar, irmão, com a palavra nos livros primeiro históricos. Nós vamos começar nos livros históricos, né? Para depois, nós vamos começar no livro histórico, depois nós vamos para os profetas, depois nós vamos retornar no histórico para chegar, né, até Paulo, né? E tá fazendo as observações desses textos aí, que é um texto originais da Bíblia, que a teologia não fala, a teologia não quer saber desses textos, irmão. A teologia não mostra às pessoas esses textos, não mostra. Lê, mas não explica, não entende, não tem conhecimento disso aí. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro texto aí, o grande e terrível dia do Senhor. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 21. Vamos ver por que Jesus falou esse texto aí. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Os irmãos aí que achou, pode ler, irmão. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Tá vendo, irmão? Quem falou isso aí? Jesus. Irmão, nós sabemos que tudo que acontece no mundo, não é verdade? Tudo que acontece no mundo, Jesus, o Senhor está voltando, não é verdade, irmão? Quando eu estava no sistema religioso, você lembra daqueles dois apartamentos lá, dois monumentos lá nos Estados Unidos, o World Trade Center, né? O World Trade Center. É o World Trade Center, não sei nem falar o nome daqueles. Então, quando aqueles aviões derrubaram, se eu não me engano, isso foi 11 de setembro, né? 11 de setembro, eu acho, de 2004, se eu não me engano, não tenho certeza não. Eu estava na fazenda trabalhando, eu era o gerente, né, da fazenda, e eu ouvi desde cedo que isso tinha acontecido. E eu, na minha mente, Jesus está voltando. Jesus está voltando, olha só o que aconteceu. Então, na mente do religioso, que ele aprendeu isso aí, tudo o que acontece, Jesus está voltando. Não sei se os irmãos têm o conhecimento, naquele acidente com aqueles aviões, com aqueles terroristas lá, morreu mais de 3 mil pessoas, irmão. Os irmãos têm ciência disso? Sim. Morreu mais de 3 mil pessoas com a queda daquele apartamento, com aqueles monumentos lá, né? Acho que foi 6 mil pessoas. 6 mil pessoas? Pois é, eu tenho conhecimento que morreu mais de 3 mil pessoas, né? Então, irmão, Jesus está voltando. A gripe aviária, Jesus está voltando.
a peste bubônica, Jesus está voltando, né? Coronavírus, Jesus está voltando. Tudo em cima de Jesus está voltando. Não pode acontecer uma pandemia, não pode acontecer nada. Jesus falou assim, grande e terrível dia. Ó, então, tem uma coisa, hein? Depois daquele dia não haverá outro. Está escrito aí. Lê de novo aí, irmão, faça favor, lê de novo. Vamos lá, Mateus, olha o que Jesus falou, irmão. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. Jesus estava tirando isso da onde, irmão? Dos profetas, das profecias. Vamos lá, Joel? Vamos lá em Joel? Capítulo de número 2, Joel 2, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Essas profecias tem vários profetas, várias profecias, irmão. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião, deem alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Olha só, tá vendo, irmão? Todos os profetas tinham o dia do Senhor como próximo. O dia do Senhor está chegando. Então, Jesus estava tirando isso da onde? Também dos profetas. Jesus estava lendo qual livro? Jesus lia muito o livro do profeta Isaías, irmão. Ezequiel, né? Jeremias. Jesus, ele lia Daniel, muito. né? Hein? Daniel, principalmente, né? Aí também, em cima disso aí, tem Daniel também, ele cita Daniel. Então, Jesus, ele usa muitos profetas para falar do grande dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos lá para Joel, capítulo 2, 31 e 32, irmão. Joel, capítulo 2, 31 e 32. O irmão que achou pode ler. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Tá vendo o que Joel falou, irmão? Jesus estava usando quem? Os livros dos profetas, irmão. Que era no Brasil que estava, se escapasse. Então, irmão, olha o que Jesus falou. O dia era tão terrível, Volta aqui no livro de Mateus, versículo 19, 24, capítulo 24, versículo 19. A gravidade era tanta, irmão, tanta, no dia grande e terrível do Senhor, que olha o que Jesus falou. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai, irmão, você já imaginou? Você sabe por que Jesus falou isso? Por causa disso aqui, irmão. Vamos lá em Tiago. Por causa disso aqui, ó. Olha o que Tiago falou. 2,13. Tiago 2,13. Então, irmão, esse dia era muito terrível. Olha por que Jesus falou, ai das grávidas daquele. Tiago falou, vamos ver por que Jesus falou isso? Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfar sobre o juízo. Tá vendo, irmão? Então o juízo seria o quê, irmão? Sem misericórdia. O que é sem misericórdia? Não ia poupar ninguém, irmão. Ai das grávidas! Hein? Olha só que grande e terrível dia do Senhor. E os irmãos sabem aí que nós vivemos num sistema que jogou tudo isso para o futuro, né, irmão? Sistema religioso, a teologia sistemática, tradicional, jogou isso tudo para o futuro, né? Futurizou tudo isso aí, né? Anulando a ressurreição de Cristo, anulando o que Jesus fez no seu corpo, que era tirar a maldição da lei, anulando tudo, irmão, tudo quando se chama ressurreição de Cristo, a teologia anulou. Por quê? Porque Cristo, né, no seu corpo, tirou todas as profecias. Tudo se cumpriu em Cristo, irmão. Jesus falou em João 19:30, quando ele falou, está consumado. O que estava consumado? A redenção, irmão. A salvação seria completa, a salvação seria eterna. Isaías 45:17, né? Seria completa a salvação em Cristo.
Por quê? Porque era a profecia de Isaías, era a profecia de Ezequiel, era a profecia de Jeremias, de Joel. Então, essas profecias, tudo foi cumprido, né? Tudo foi cumprido. Em Lucas 16 diz lá que a lei e os profetas duraram até João. Se a lei e os profetas duraram até João, então as profecias dos profetas foi tudo cumprido no corpo de Cristo. Não tem como isso não ser verdade, porque está escrito, irmão. Cristo é o autor, consumador da nossa fé. Por quê? Ele fez tudo para que nós venhamos conhecer essa graça na mente e ter fé na ressurreição de Cristo, nos seus benefícios, só isso. O sistema religioso, ele embutiu na mente das pessoas que as pessoas têm que fazer sacrifício para poder obter a salvação. A salvação não depende do homem, a salvação não depende do jejum, a salvação não depende, né, do sacrifício do homem, do dízimo. A salvação dependeu do sangue de Cristo. Foi uma eterna redenção, uma eterna salvação. Amém, querido? Então, o livro do profeta, né, Joel, ele fala grande e terrível dia do Senhor. E Tiago diz que o juízo seria sem misericórdia. Irmão, segundo os historiadores, né, da época, quando aconteceu o grande e terrível dia do Senhor, mais de 1 milhão de judeus foi mortos. Porque Deus, ele guardou os seus escolhidos daquele dia. Você pode observar que a briga, irmão, a vinda do próprio Criador era em cima da tribo de Israel. Você sabia disso, irmão? Você já viu isso na Bíblia? A vinda do Senhor era as que estava debaixo da tribo de Israel. Vamos lá, Mateus. Vamos lá, o que Jesus falou? Mateus 19, 28. Vamos entender o que Jesus falou? Para quem era o juízo? Vamos lá? Mateus 19, 28. Quem achou pode ler, irmão. Mateus 19, 28. Jesus lhe disse: digo-vos em verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, irmão. Agora vai lá para Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Vamos confirmar isso aí que Jesus falou em 19 também? O que ele falou em 15, 24? Lá de Mateus? Mateus 15, 24. Nós estamos confirmando aqui, irmão, que o juízo ele já foi decretado desde lá daqueles tempos da era cristã, né? O ano 70 aí da era de Cristo, depois da ressurreição, 37 anos depois. Vamos lá, Mateus 15, 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só o que Jesus falou. Verdade. Eu não fui enviado senão a ovelha perdida da casa de Israel. Jesus foi enviado para o gentil, irmão? Não. Jesus foi enviado quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que em Lucas 19, lá, se eu não me engano, Lucas 19, 10, eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Quem que se havia perdido? O povo lá, irmão. O povo judeu. Então, Jesus, ele salvou o gentil pela sua graça. Ele não veio para o gentil. Lembra da mulher cananeia? Senhor, eu queria comer daquele pão que tu dá. Jesus, ele não tinha compromisso com povo nenhum, a não ser o povo judeu, porque ele veio para o judeu. E Jesus, ele era tão assim, fiel à sua palavra, que ele deu uma palavra dura para aquela mulher, né? Olha, chamou a mulher de... Quem já viu isso? Mas chamou aquela mulher de cachorrinho. Cachorrinho. Vem tirar o pão dos filhos. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí o irmão já falou, ó, não é lícito tirar os pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus, por que que... Hein? Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Que cai. Jamais vi
Olha só, tá vendo? Jesus ele amenizou a palavra, não, irmão, ele estava no cumprimento da lei. Por isso que a Bíblia diz, grande dia do Senhor, grande e terrível dia, ai das gravas que alimentam naquele dia, não haverá outro dia, irmão. Eu já preguei, eu acho que eu vou voltar a pregar essa mensagem que não está no YouTube, eu já preguei sobre os 3 juízos de Deus, né, irmão? Já preguei sobre os 3 juízos, mas não está aí no YouTube, né? Nós não tínhamos conhecido o irmão ainda, não. Qual os 3 juízos de Deus? Qual foi? Quem lembra aí? Vamos ver quem lembra aí do ensino? Quem lembra? Qual foram os 3 juízos? O dilúvio. E qual foi o outro, irmão? Sodoma e Gomorra. A irmã ali está afiada. O juízo de Deus foi sobre, né, o dilúvio, o primeiro juízo. E o segundo juízo foi Sodoma e Gomorra. E o terceiro juízo? Irmão, esse que é o grande e terrível dia do Senhor. Haverá mais um juízo? Não, irmão. Você tem certeza que você está falando, irmão? Tem. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo, né, se eu não me engano, 2 em diante. Hebreus capítulo 6, versículo 3, irmão, perdão. Hebreus capítulo 6, versículo 3 em diante. Você, irmão, que achou, pode ler. Assim faremos se Deus o permitir. É isso aí? Pode continuar. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se participantes do Espírito Santo. Pode continuar. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Tá vendo, irmão? Aí volta pro 2 agora, no 2. Volta no 2. Dá instrução a respeito, é isso aí? De batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Tá vendo? Quando eu volto para o 1, diz que lá é obras mortas. Então Paulo escreveu, comentar sobre o juízo eterno é obra o quê, irmão? Morta. É obra morta. Ressurreição, obra morta. Batismo nas águas, obra morta. Está escrito ou não está, povo de Deus? Está escrito. Então você tem que pregar o que está escrito. O irmão olhou, mas está errado? Não. Se tiver errado, está na Bíblia. Hein? Nós estamos só lendo. Irmão Leomar, pode falar. 2 coisas aí que a maioria desses grandes pregadores atropela, são essas 2 palavras. Não existe mais profeta, que durou até João, né? E dia terrível não ia ter mais, não vai ter mais. Não vai ter. Eles atropelam essas 2 palavras, os grandes teólogos. Eles passam por cima. Você sabe, irmão, você sabe qual grande confusão? A grande confusão é que a teologia pensa que Deus vai salvar a carne do homem. Deus salvou foi o espírito do homem, irmão. A grande confusão é essa. O que Deus veio fazer? Os espíritos que não subia, quando morria antes de Cristo, ele não subiu ao céu. Irmão, mas Elias foi arrebatado um carrinho de fogo. Eu aprendi lá há 20 anos no sistema que Elias foi arrebatado ao céu. Isso é mentira pura. Elias só foi transladado de um lugar para outro, porque os profetas, Deus transladava. Lembra de Filipe? Né? Enoque andou com Deus e não se viu mais Enoque. Enoque foi transladado de um lugar para outro, porque carne e sangue não sobe, irmão. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Carne e sangue não sobe. O arrebatamento da igreja não é de carne e sangue, não vem com poder de aparência. Então, o juízo eterno, né, quando se fala em juízo eterno hoje é dado como obras mortas. Por quê? Porque está escrito. Nós temos que crer na palavra? Sim, é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela tanto corta de um lado como o outro. Ela é viva. Cristo está vivo dentro de nós, irmão. A aliança eterna, ela foi conquistada no sangue de Cristo. E nós estamos hoje debaixo da aliança eterna, sem as obras da lei. O juízo foi para o povo de Israel. O juízo foi para as 12 tribos. Quer ver o que o Apocalipse João falou? Capítulo 7, versículo 4. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo número 4. Eu estive estudando essa mensagem 2 horas em casa, irmão. Mas é uma mensagem poderosa, gloriosa para você entender. Vamos lá. Eu vi o número dos
assinalados, que era 144.000 assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Todas as tribos dos filhos de Israel. O julgamento era para quem? Para o judeu das tribos de Israel. Aí, vamos lá para Apocalipse, confirmar isso aí também. Capítulo 14, versículo de número 1. Eu estou para trazer o segundo vídeo aqui do Apocalipse, o terceiro vídeo, mas eu estou estudando ainda também. Vamos lá, Apocalipse 1, 14, 1. E então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé, e sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que trazia escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Olha só. Aí era o 144. Quando você vai para o capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 4, lá está 12 da tribo disso, 12 da tribo de H, 12 da tribo de Jebulão, 12. Então lá se formam os 144.000, porque o livro de 14, capítulo 14 de Apocalipse, confirma, né, a salvação, o selado dos 144.000 das tribos de Israel. É simples você entender isso, irmão. Uma tribo andando no lago hoje. Tia? Jeová, A tribo. Então, irmão, irmão, mas a palavra ela é tão clara, quando nós temos os olhos iluminados, a mente ativada de Cristo, você passa a entender que é um jogo muito terrível da teologia para escravizar os filhos na mente. Você já reparou isso, irmão? A teologia escraviza a mente das pessoas para entender que o juízo virá. E Jesus está vindo, né? Não sei se é num cavalinho, não sei se é no navio. Jesus está vindo. Esse Jesus da carne, ele não vai vir mais nunca. Por quê? Porque ele é espírito, habita no meu espírito. Nós somos o que? Templo e morada do teu espírito. Se nosso corpo é templo e morada do nosso espírito, como que nós vamos esperar algo terrível, irmão? Se ele está dentro de nós habitando. Eu andarei com eles, eles andarão comigo, serão o meu povo. Eles serão os meus filhos, eu serei vosso pai. Isso que Jesus falou na aliança eterna. E isso é glorioso, irmão. Quando nós passamos a entender. Ô irmão, hoje Israel não é mais tribo. Hein? Hoje já não é mais tribo, é nação. É nação. É nação. Aí o irmão ali clareou a mente ali, ativada de Cristo ali, ó. Isso é muito importante, irmão, nós entender sobre isso aí. Mas amém, irmãos, vamos lá agora para o livro de Sofonias. Está na Bíblia, Sofonias? Sofonias está na Bíblia, irmão? Vamos lá para o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Sofonias, S-O, Sofonias. Vamos lá, Sofonias, capítulo de número 1, versículo 14 ao 17. Os irmãos que achou aí pode ler. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Quando caiu a torre gêmea, o sistema aumentava em todo isso. Ai, daquele dia das torres altas. Vai, continua, irmão. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Nossa, que profecia, irmão. Meu Deus. Que profecia. Jesus usava muito os livros dos profetas, irmão. Nosso Deus do céu. Você sabe, quando você para estudar um texto e um assunto, irmão, o sistema religioso não ensina isso a gente. O sistema religioso, eles cobrem esses assuntos. Não é verdade, irmão Antônio? Verdade. Eles cobrem esse assunto, você não entende, vai entender nunca no sistema religioso sobre a natureza da divindade de Cristo. Você não vai entender que você é filho, você está sempre em pecado, você é um pecado. Eu estava vindo no carro ali com o irmão Antônio e nós estávamos comentando na época que nós éramos do sistema, nós orávamos assim, nós somos como verme, nós somos miseráveis pecadores. Olha que Jesus fez
na cruz não valeu nada. Então o sistema religioso ensina que você é um pobre, miserável pecador, sabendo que você é abençoado com toda sorte de bênção. Quantos pode aplaudir a Cristo aqui, irmão? Quantos? Ai, nós somos abençoados no nosso espírito. A epígrafe do texto aqui que a Bíblia traz, ameaça contra Judá e contra Jerusalém. O profeta ia avisar eles se fosse para nós. Ia levantar um profeta nos dias de hoje aí, né? Então, irmão, Onde está o engano aí? Né? todas profecias, irmão, todas profecias, Falando no sistema, eles lêem um texto desse e joga na igreja. eles se cumpriram, né, na sua ressurreição de Cristo. E vamos lá, Isaías, capítulo de número 13, versículo 9 e 11. Vamos ver o que Isaías falou? Isaías 13, versículo de número 9 ao 11. Isso aí é pesado. Vamos lá. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão de brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Tá vendo? 11 também? 11 também. 11. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Olha, que profecia terrível, irmão. Que dia terrível. Que dia terrível. Vamos ver o que Amós também falou? Amós, está na Bíblia, irmão? Amós, capítulo de número 5. Vamos lá? Boiadeiro. Vamos lá. Amós, capítulo de número 5, versículo 18 ao 20. Vamos entender sobre o grande e terrível dia do Senhor. Vamos lá. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor. Treva será e não luz, como se um homem fugiste de diante do leão e se encontrasse com ele, o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encontraste a parede e fosse dá um apagão aqui, e fosse Uma cobra. mordido de uma cobra. Que profecia terrível, irmão. É grande dia do Senhor. É grande e terrível dia do Senhor, irmão. Agora, irmão, nós vamos sair um pouco dos profetas e vamos entrar na história agora de Jesus. Vamos ver o que Jesus falou no livro de João, completando um pouco do Mateus, do Marcos, do Lucas. Vamos ver o que Jesus também falou no livro do Atos. Vamos ver o que Jesus falou agora no livro de história, na sua carne. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Os irmãos que achou aí, pode ler. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá vendo? O juízo seria sem misericórdia. E qual é a iniquidade, irmão, que Jesus está falando aí? Era o pecado da lei. Jesus tinha tirado a lei e eles continuaram na lei, irmão. Jesus já tinha tirado a iniquidade, né? Quer ver? Vamos lá para Isaías 59. Vamos lá. Nós estamos falando de iniquidade. Isaías, não está aqui no texto, mas me vê quentinho agora, a mente ativada. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. A iniquidade separava o povo de Deus, irmão, porque Cristo já tinha tirado a iniquidade no seu sangue. Ele tinha tirado a maldição da lei, mas eles continuavam no sacrifício, no templo, voto, jejum, e continuava todo aquele ritual da lei, que Jesus chamou de maldição. Paulo chamou de maldição. O corpo de Jesus formou maldição para tirar a maldição.
Então, Jesus ele estava indignado, o Senhor estava indignado, né, porque essa profecia era cumprimento, né, de todo o corpo de Cristo. Então, aquele grande e terrível dia. E olha, outra coisa que eu vou dizer, quando Jesus fala assim, o grande dia, né, terrível do Senhor, eles falam baseado tudo no livro dos profetas, irmão. Porque Jesus simplesmente era o cumprimento e foi o cumprimento da lei. Você pode observar quando João fala aqui no livro de Apocalipse, eis que o Cordeiro. Hoje ele é Cordeiro, irmão? Não. João estava falando de quem? Do juízo. Eis que o Cordeiro. Né? Então hoje ele não é mais Cordeiro, ele é simplesmente Espírito. E importa quem o adore, adore em Espírito. É simples assim. Não da tribo de Judá, também não. Acabou. Jesus já não é o filho de Davi, ele já não é o leão da tribo de Judá, não tem nada disso, mas ele não é mais o filho do homem, ele é o Senhor, e aonde está o Senhor, importa quem adora, adore em Espírito. Paulo ele disse o quê? Paulo ele disse em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí, ali, verdade, aqui todos têm liberdade, porque está aprendendo, né, que a verdadeira palavra é aquela que traz o entendimento, a libertação na mente, para você entender os feitos, benefícios do corpo de Cristo, irmão, que formou a igreja, Colossenses 1,24. O corpo de Cristo formou a igreja. E a igreja está aqui, aprendendo os benefícios. E é muito gostoso, irmão, você entender a palavra de Deus. Vamos lá agora, irmão, para o livro de João. João, nós estamos no livro de história. Depois nós vamos entrar em Paulo, irmão. Nossa, hoje o tempo vai demorar um pouquinho, irmão Antônio. Vamos lá. João 12, 48. Vamos lá. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. No último dia. Eita! Jesus, ele é muito maravilhoso nas suas palavras e fiel. Agora, irmão, vamos lá. Mateus, capítulo 24, 30 e 31. Vamos ver o que Jesus falou ali? Mateus 24, 30 e 31. Quem achou pode ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão aos seus eleitos dos quatro ventos de outras extremidades dos céus. Irmão, hoje nós estamos no ministério dos anjos? Não. O ministério hoje é do Espírito. 2 Coríntios 3, 6, 7. O ministério do Espírito, não é ministério de condenação e morte. Nós sabemos que quando Jesus ele lança essa palavra, ele estava falando com os discípulos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, Jesus está saindo do templo, Jesus está falando simplesmente com os discípulos dele. Tem uns que falam assim, Senhor, me mostra o caminho, mostra o dia, me mostra a salvação. Os discípulos andavam com Jesus, explicavam, os discípulos não entendiam. Olha, tem muita coisa, Jesus falava com eles assim, tem muita coisa que eu podia falar, mas se eu falar vocês não vão suportar agora. Porque Jesus, ele às vezes explicava os discípulos, né, irmão? Explicava os discípulos, fazia os discípulos entender, usava metáfora, usava parábola para os discípulos entender. Jesus não podia falar claramente, porque tinha muito judeu ouvindo, o judeu sempre queria matar Jesus. Né? O judeu sempre queria apedrejar Jesus, sempre queria matar, porque o judeu estava na obediência da lei para condenação, Jesus estava na obediência da lei para salvação. Isso é muito importante entender isso aí, irmão. O judeu estava na lei, né, para condenação. O judeu olhava para as pessoas, condenava. Jesus estava na lei, né, de salvação, de uma palavra para não pecar na lei.
Porque senão era jogada na arena, né? Que a teologia chama de inferno com fogo, né? Que é o futuro. Né? O inferno era na arena, irmão, o lixão em Israel. Jesus orientava para as pessoas não pecar. Quem pecava na lei, ela jogava lá. Com quantos cristãos, quantas pessoas eram jogadas na arena, né? Onde o bicho nunca, né, morria. O fogo nunca se apagava, era enxofre. Se pecasse, é por isso que a lei era maldição, irmão. O que é uma maldição, irmão? Misericórdia. Uma maldição, se eu for falar sobre maldição aqui, eu fico a noite toda falando sobre maldição aqui na Bíblia. Então, isso aí é muito importante nós entendermos isso aí. Vamos lá, irmão, agora para Marcos 13, 26 e 27. Nós já vamos entrar aqui em Paulo, irmão. Vamos lá. Marcos 13, 26 e 27. Então virão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos, isso aí, vamos só confirmar o que Jesus falou aí nos livros de história. Lucas agora, irmão. Lucas 21, 20. Estamos confirmando o que Jesus falou, para depois vamos ver o grande apóstolo, o que ele falou sobre isso. Vamos lá. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. 24, 43 e 44? Ah, você leu Lucas 21, 20. Ah, maravilha. É isso aí mesmo. Vamos lá. Mateus agora 24, 43 e 44. Mateus 24, 43 e 44. Agora aqui que começa a ficar pesado o entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Irmão, por que Jesus usou muito? Pedro usou, depois vamos ver se Paulo usou isso aí também. A expressão virá como ladrão. Os irmãos sabem explicar aí por quê, irmão? Porque virá como ladrão. Os irmãos, qual o entendimento dos irmãos aí? Por que essa expressão na Bíblia usa-se muito? Pedro, né? Apocalipse, João. Por que essa frase foi colocada na Bíblia e virá como ladrão? Porque o ladrão você não sabe a hora que ele vai vir. Se você soubesse, você vigiava, né? Não deixava minar a sua casa. Né? Geralmente o ladrão ele vem na madrugada, onde você está com o sono mais pesado. Isso se torna a partir das 2 da manhã, às 4 da manhã. Onde você tem um sono mais pesado, é a hora que eles mais agem. Sim. Mas vamos confirmar se isso que nós estamos falando é verdade? Vamos lá para Mateus. Essa expressão usada como ladrão, vou trazer um entendimento para os irmãos agora. Mateus 24, 36. Vamos lá. Mateus 24, 36. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Aí está a frase, virá como ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vem, irmão? Não sabe. Olha só o entendimento. A hora ninguém sabe. Mas essa frase aí, virá como ladrão, quem usou ela também? Vamos lá agora para Pedro. Vamos lá para Pedro. Pedro, 2 Pedro 3,10. Vamos lá. 2 Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Virá como que? Com ladrão. Olha a frase aí. Virá como ladrão. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos. Paulo falou essa frase, irmão? Sim. Virá como ladrão? Sim. Falou? Falou. Será que está escrito aonde isso, irmão? Na Bíblia. Na Bíblia? Irmão Leomar,
essas duas palavras que ele leu aí e o 36 aqui, é que deixa o pessoal numa prisão da desgrama, né? É verdade. E os Eles caras tudo faz de ladrão para diabo. porque os cara jogam em cima disso aí, ó. Fala que tem Eu nem vou entrar por esse mérito aí, porque é a noite toda pregando sobre isso, irmãos, porque ouvi é muito muito isso aí. engano, irmão. A teologia engana demais, muito engano. Mas será que Paulo falou essa frase, virá como ladrão? Paulo falou, irmão? Falou, Jocelino? Falou, eu acho que foi em 2 Coríntios. se eu É não me mesmo? Paulo falou, irmão Jolice? Essa frase, virá como ladrão? engano. Tem lembrança não? Falou sim, falou sim. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, vamos confirmar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Vamos ver se Paulo falou? Vamos lá. Paulo tinha que falar, porque ele também não sabia o dia, né? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 2 e 3. Porque vós mesmos não sabeis bem o dia do Senhor. Virá como um ladrão de noite. Pois os que, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como nos dias de dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo falou ou não falou, irmão? Virá como? Por que Paulo falou? Porque ninguém sabia a hora, irmão. Paulo viu essa hora? Não. Paulo foi decapitado antes do dia. Quem viu o dia do Senhor? João, porque foi profecia, capítulo 21 de João, versículo 19 em diante. E esse aí, Senhor, o que tu fará? Que importa, Pedro? Segue-me. Se eu quero que ele fique, o que te importa? Segue-me. Não foi isso que Jesus falou? João, irmão, viu o dia do Senhor, porque João estava na grande tribulação. E esse grande dia do Senhor foi a grande tribulação que estava reinando. As 7 igrejas da Ásia estavam passando por tribulação. O livro de Apocalipse foi descrito por João para as 7 igrejas da Ásia que estavam passando essa grande tribulação. Porque no lugar de reunião estava, os ídolos, estava a prostituição, estava a iniquidade. E Cristo veio para tirar o quê, irmão? A iniquidade. E era o grande dia terrível do Senhor. Em cima do judeu, em cima daquele, a Bíblia chama de ímpio, que Deus não teria misericórdia. Tiago 2,13 diz que o juízo seria sem misericórdia. Então o grande e terrível dia do Senhor, que ele viria como ladrão, ninguém sabia nem a hora. Jesus, ele quando profetizou lá no monte, das oliveiras, no capítulo 19 de Lucas, versículo 43 e 44, vai chegar aquele dia que vós cercarão de trincheira, por todos os lados e sitiarão. Olha o que Jesus falou, irmão, porque aquele dia ninguém sabia, a não ser o Pai, nem a carne de Jesus sabia. Porque a carne de Jesus era o cumprimento da lei, mas o Pai que estava nele, que era Espírito, sabia do dia, irmão. Glória a Deus. Isso é glorioso demais você entender sobre isso. Então, irmão, Paulo também falou essa frase. Vamos lá agora. João também falou em Apocalipse. Ele virá. João falou em Apocalipse 3:3. Apocalipse, capítulo de número 3:3. Depois nós vamos voltar a Paulo aí, irmão. Só estou dando aí uma pitada para os irmãos entenderem aí. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Olha só. Quer dizer, João estava falando o que Jesus falou, irmão, em revelação. Isso aí é muito importante você entender. Vamos lá, Apocalipse 16:15. Se essa frase também está lá. Apocalipse 16:15. Vamos lá. Esse que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Virá como ladrão. Essa frase na Bíblia, irmão, tem tantos lugares, mas tantos lugares, que esse ladrão aí, irmão, é o diabo pro sistema. Infelizmente. Infelizmente,
esse ladrão se tornou o diabo por sistema. Cuidado, irmão. O ladrão, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a mente da pessoa está como que o diabo, ele é esse ladrão, irmão. Era o dia do Senhor, virá como ladrão. Ninguém sabia a hora, nem o dia, nem a hora no seu pai. Então, é muito entendimento, irmão, esse ensino aqui. Então, você passa a entender e não cai mais como se diz, na teologia aí, sistemática aí, né? A tradição religiosa, né, cauteriza, congela a mente e você não passa a entender a ressurreição de Cristo. Agora vamos voltar em Paulo aqui, irmão. Vamos voltar em Paulo, vamos ver o que Paulo falou aqui. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Vamos entender agora. Nós estamos terminando, viu, irmão? Romanos 2,16. E isso acontecerá no dia em que Deus julgar o seu segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declarar o meu evangelho. Tá vendo? Tinha um segredo que Deus ia julgar, né? Qual era o segredo? A iniquidade que muitos escondia. Irmão, vamos lá agora para Romanos 2,5. Vamos lá? Romanos 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Dia da ira e justo juízo de Deus. Então Paulo estava aguardando esse justo juízo. Vamos lá, 1 Coríntios 1,8. 1 Coríntios 1,8. Nós já estamos terminando, irmão. E eles os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, isso é muito importante. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 1,12. Vamos entender. Estamos terminando, viu, irmão? Graças a Deus, uma tarde maravilhosa, fresquinha aqui na casa da nossa irmã Alvina, que tem abrido as portas aí para o Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado, irmã Alvina. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tem crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por que Paulo falou isso? O Espírito Santo habitava neles, irmão. O Espírito Santo habitava nele e ele tinha, que depósito que ele tinha? Dos benefícios da cruz. Então Paulo estava tranquilo em dizer isso aí. Agora, irmão, vamos lá, 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. Vamos lá ver o que Timóteo falou sobre isso. 2 Timóteo. Desde agora a coroa da justiça está guardada, na qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vida. Timóteo também falou sobre esse dia. Irmão, agora nós vamos encerrar com 2 Tessalonicenses. Vamos voltar no capítulo 5 lá. Irmão, leu o 2 e o 3. Eu quero que lê o 4 até o 9 agora. Vamos ver o que Paulo falou? 2 Tessalonicenses. Não, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 até o 9. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo falou para o gentil. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus não nos destinou para a ira. A ira era o quê? O juízo, irmão. E que salvação é essa? É da grande tribulação que ia acontecer, irmão. Porque Cristo já tinha salvado no seu sangue, a redenção completa. Salvo pela graça. Que salvação que Paulo estava falando? A salvação da grande tribulação. Que Paulo não participou, não viu esse juízo. Que Paulo foi decapitado segundo a história. Isso está na Bíblia não, irmão. É a história do exteriorizador em Jerusalém.
que Paulo foi decapitado, né, 2 anos antes do ano 70 por Nero, né? Isso aí é história, não está na Bíblia. É como eles falam, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É história também, isso não está na Bíblia não, irmão, né? A Bíblia diz que Pedro se arrependeu e chorou amargamente, mas Pedro de cabeça para baixo também não tem não. Amém, queridos? Amém. Ficou aqui os estudos, né? O grande dia do Senhor. Deu para os irmãos entender? Alguma pergunta sobre esse dia? Que dia foi esse, irmão? Deixa eu lembrar os irmãos aí. Foi a Era 70, 37 anos depois, né, da ressurreição de Cristo, onde os templos estavam de pé, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, está lá, né, o iníquo entrou no templo, né, o filho da perdição entrou no templo, se assentou no templo, parecendo ser Deus, né, isso. O que aconteceu lá? Essa pessoa, né, que era o general Tito, entrou lá com o soldado romano, tocou fogo em Jerusalém, destruiu o templo, matou milhares e milhares de pessoas, irmão, chegou mais de 1 milhão. Foi o assolador, Deus usando a espada do general Tito para cumprir a profecia dos profetas, do que Jesus falou e do grande justo juiz que é o nosso Criador. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, chegou a noite, Senhor. Obrigado, meu Deus. Esse entendimento que nos dá. Continua nos dando entendimento, meu Pai, da Tua palavra, da Tua graça. Tu és maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Continua iluminando várias mentes, meu Pai. Salvando várias mentes das pessoas que os escravizam, que congela a mente das pessoas para não entender a criação, para não entender a salvação eterna, a aliança eterna. Muito obrigado ao Espírito que habita o nosso espírito. Somos filhos do nosso Pai e nós te adoramos em espírito e em verdade. Amém, querido? Vamos dar uma salva de palmas para Cristo.